Você chega ao fim do dia com o corpo cansado e a cabeça em turbilhão. O quarto está escuro, a casa mais silenciosa, mas por dentro ainda há ecos do que faltou, do que pode dar errado, do que você gostaria de controlar. Aqui, você não precisa vencer nada. Este vídeo é um refúgio simples, um lugar para pousar a mente e deixar que a noite seja noite. Enquanto ouve, você vai encontrar lições estoicas traduzidas em gestos fáceis. Respirar, observar, soltar. Não há provas a passar, nem metas a cumprir. Apenas presença. Como quem abre a janela e deixa a brisa entrar, você permite que a calma faça seu trabalho. A mente aprende a descansar. O coração encontra chão, e o sono vira descanso de verdade. Você não está sozinho. Há sabedoria suficiente para atravessar esta noite com leveza. Se este espaço te acolhe, escreva: hoje escolho dormir em paz. Há noites em que o travesseiro parece um lugar de batalha. A mente repete cenas, conversa com fantasmas, negocia com o futuro. Você muda de lado, ajusta o lençol, conta segundos. Nada. O cansaço do corpo não vence o barulho interno. A ansiedade tenta resolver a vida de madrugada, como se a escuridão fosse uma mesa de trabalho. É nessa hora que as lições estoicas tornam-se um fio de luz. Não para mandar no mundo, mas para iluminar por dentro. No começo, você reconhece o que dói, o que não deu tempo, o que saiu torto, o que ainda não tem resposta. Em vez de fugir, você observa, como quem olha um rio correr e entende que a água tem pressa, mas a margem não. Você não é a correnteza. Você é o ponto firme que testemunha. A ansiedade perde força quando é vista com clareza. Depois, você distingue o que depende de você do que não depende. O que depende? Sua respiração, seu foco, sua atitude. O que não depende? Opiniões, clima, passado, sorte. Essa distinção simples muda tudo. O peito abre espaço. O corpo começa a confiar. As mãos relaxam. O sono se aproxima, não por obrigação, mas por convite. A cada inspiração, você recolhe volta sua atenção para o agora. A cada expiração, solta mais um fio do que não controla. O quarto vira abrigo. A noite se torna aliada. Pensamentos vêm e vão como nuvens empurradas pela brisa. Você não briga com eles. Você os deixa passar. A mente aprende, como um jardim que volta a florir quando o jardineiro para de arrancar tudo com pressa. No meio desse processo, surgem pequenas verdades práticas. Gratidão por ter chegado até aqui, humildade para aceitar o que é, coragem para escolher o bem possível. Você percebe que não precisa consertar o mundo para descansar. Precisa apenas cuidar do que está ao alcance. Um copo d'água, um alongamento leve, uma respiração mais funda, um pensamento gentil. O resto pode esperar. A transformação não faz barulho. É como uma luz suave entrando aos poucos pela fresta da cortina. O coração desacelera. O corpo encontra seu ritmo de maré. Você se deita dentro do momento presente, sem dívidas com o ontem nem empréstimos do amanhã. O sono chega como quem reconhece a casa, sem bater a porta, sem alarde. Ao final, há uma resolução serena. Você aceita que a vida tem suas marés e que sua força é navegar com elas, não contra. Acordar sábio não é acordar com todas as respostas, mas com menos resistência. É levantar com uma calma que orienta o dia, com uma presença que evita desperdícios, com uma coragem silenciosa que escolhe a virtude no pequeno. E quando a noite voltar, você saberá o caminho. Preparar a mente como quem arruma um quarto, apagar as luzes por dentro e permitir que o descanso o encontre outra vez. Dormir em paz é um treino de liberdade. Você treina hoje, acorda melhor amanhã e segue com passos simples, construindo uma vida mais leve, lúcida e sua. Lição 1. Silenciar o ruído interno. Agora, dentro do seu abrigo, o ruído interno ainda tenta puxar conversa. Ele vem em forma de cenas repetidas, listas de "e se", frases que tentam prever o amanhã. Em vez de lutar contra essas vozes, você aprende a diminuir o volume. Imagine o quarto,
como uma casa com paredes que acolhem. As janelas estão fechadas o suficiente para abafar o vento, mas uma fresta deixa passar uma brisa fresca. Você está deitado e não precisa argumentar com nenhum pensamento. Pode apenas olhar para eles como quem observa poeira dançando no feixe de luz que atravessa a cortina. Poeira não pesa, ela só passa. Respira pelo nariz, lenta e suavemente. Sente o ar tocar o fundo do peito. Solta pela boca como quem apaga uma vela sem pressa. Deixa os ombros cederem como quem apoia uma mochila no chão e decide não carregá-la dentro de casa. O ruído interno se alimenta de urgência. Quando você tira a urgência, ele fica sem combustível. Marco Aurélio lembraria que a sua mente é o lugar do seu comando. Não é o mundo que entra e faz bagunça. É você que aprende a abrir e fechar a porta com calma, a dizer hoje não para o excesso, a receber só o que faz bem repousar. Quando vier um pensamento insistente, você o assiste como quem observa um pássaro. Riscar o céu, vem, aparece, some. Volta o silêncio. Se perceber que um fio de tensão subiu para o pescoço, desce a atenção até os pés. Notar os pés sobre o colchão devolve você ao corpo, onde a vida real acontece. Inspira em 3 tempos. Segura um instante, sentindo o coração mais lento. Solta em 4 tempos. Se uma lembrança difícil passar, não a puxe para uma conversa longa. Diga a si, em voz interna simples, eu vejo você, e agora escolho descansar. O ruído aprende com o exemplo. Quando você fala baixo com a mente fala baixo com você. Seguimos juntos, passinho por passinho, como quem fecha os interruptores um a um, até que a casa toda adormeça. Lição 2. Reconhecer o cansaço da mente. Há um tipo de cansaço que não aparece na pele, mas pesa por dentro. A mente trabalha o dia inteiro, carregando pilhas de decisões, lembrando prazos, regulando emoções, traduzindo o mundo. À noite, ela ainda tenta terminar o dia, como se houvesse um botão de salvar progresso. Reconhecer o cansaço da mente é um gesto de honestidade e cuidado. Você imagina um lago ao entardecer. Durante o dia, o vento levantou ondas. Agora o vento diminui. A água busca um espelho. Quanto mais você mexe no lago, mais turva fica a superfície. Quando você para de mexer, a clareza se refaz sozinha. O cérebro também é assim. Menos esforço, mais repouso. Você não precisa pensar para descansar. Precisa permitir que o descanso aconteça. O reconhecimento vem com frases curtas, como quem fala com uma criança que precisa dormir. Hoje foi suficiente. Eu fiz o que pude. O que sobrar fica para amanhã. Essas frases não são desculpas, são chaves. Quando você as repete, a mente entende que o turno terminou. Se perceber a vontade de reabrir o aplicativo da preocupação, você nota o impulso e o deixa passar como quem vê um peixe saltar e voltar ao lago. A água se fecha sem alarde. Agora, inspirando fundo, você permite que o peso do crânio entregue-se ao travesseiro. A mandíbula solta. A língua descansa no chão da boca. A testa alisa. O lago interno ganha brilho de lua. Um barulhinho distante pode aparecer. Talvez um carro passando, talvez um cão respirando no corredor. E tudo isso agora é parte do silêncio maior. Se um pensamento disser, mais um e eu paro, você sorri por dentro e responde com ternura. Agora eu paro. Segue com leveza. Seguimos juntos, sem pressa, porque o lago não tem pressa para ficar claro. Ele só para de ser mexido. Lição 3. Observar sem se envolver. Observar. É diferente de participar. Você pode olhar a rua pela janela sem descer a escada. Pode escutar uma conversa do outro lado da parede sem entrar nela. Com a mente, é o mesmo. Surge uma ideia. Você nota a forma dela, a cor, a sensação que traz, e não precisa virá-la do avesso. Pensa nos pensamentos como passantes na calçada vistos por uma janela leve. Alguns caminham rápido, outros param e gesticulam, alguns até fazem barulho. A janela protege. Você está do lado de dentro. Quando um pensamento
Tenta bater na janela. Você não abre automático. Olha, acena com a cabeça e volta o olhar para o interior do quarto, onde há um abajur aceso com luz morna e uma coberta macia. Observar sem se envolver é manter a mão na maçaneta e escolher não girar. O corpo ajuda nisso. Notar a respiração que entra e sai, o peso das pernas, o toque do lençol na pele. Pensamentos perdem força quando não ganham palco. Eles se resolvem como a rua que segue sem você precisar organizar o trânsito. Se vierem emoções, você dá nome curto a elas: calor, aperto, ansiedade, tristeza. Dar nome é como colocar uma etiqueta numa caixa e então empilhá-la em segurança. A caixa existe, mas não ocupa a sala toda. Você inspira e sente o ar limpar por dentro. Segura um pouco. Solta devagar. A janela não precisa estar perfeitamente limpa para você ver. Basta não estar escancarada. Ainda que um pensamento insistente tente te recrutar, você se lembra. Janela fechada, luz mansa, coberta. É noite. É tempo de recolher. Seguimos juntos, com gentileza, porque o papel de vigia não é brigar com quem passa. É apenas garantir que a casa esteja em paz. Lição 4. Respirar para abrir espaço. A respiração é uma porta interna. Quando você respira consciente, abre espaço. Quando solta o ar, desfaz apertos. Imagine uma vela acesa no canto do quarto, chama pequena e firme. Cada inspiração é como aproximar a mão, sentir calor sem se queimar. Cada expiração é como afastar-se, dando à chama ar fresco para seguir viva. Respirar. Assim ajusta seu ritmo ao da noite. Inspira contando 3, segura 1. Expira contando 4, como quem sopra devagar para a chama não apagar. O peito percebe que não precisa subir até o pescoço. O ar pode descer até a barriga. A respiração baixa já diz ao corpo: é seguro descansar. Se a mente tenta acelerar, você responde com ciclos: 3 dentro, 4 fora, 3 dentro, 4 fora. Aos poucos, a vela parece maior, mas não porque aumentou a chama. Foi a escuridão que se rendeu. Sua atenção abre espaço entre um pensamento e outro, como quem afasta 2 livros numa estante para colocar um objeto querido no meio. Esse objeto é a pausa. Epicteto lembraria que sua liberdade está no que você escolhe agora. Você escolhe dar mais um suspiro longo. Ombros ainda mais pesados como pedras que voltam ao chão. Costas se espalham no colchão. A respiração te devolve o território do presente. Você abre espaço por dentro, e esse espaço é um convite silencioso ao sono. Seguimos. Um sopro por vez. Lição 5. Distinguir o que depende de você. A distinção é simples, mas muda destinos. Pensa num jardim no fundo da casa. As sementes, a terra, a água que você leva com o regador. Isso é você. A chuva, o sol, o tempo que as sementes levam para brotar. Isso não é você. Quando esquece essa separação, você tenta puxar pela raiz aquilo que ainda não brotou. Estraga o que estava nascendo. Perde a paciência com o que tem seu próprio tempo. Quando se lembra, cuida do que é seu. Regula a água. Tira o matinho que sufoca, protege a muda do vento forte com uma cerca leve. Na mente, é a mesma coisa. O que depende de você agora? O cuidado com o corpo, a escolha do pensamento mais simples, a decisão de não abrir a porta do celular uma última vez. O que não depende? O que os outros pensam, o dia que passou, a incerteza do amanhã. Colocar cada coisa no seu canteiro devolve paz. Se aparecer uma preocupação com um e-mail, você pensa: posso fazer algo agora? Se não, anota mentalmente amanhã cedo e solta. Se vier à memória de uma conversa, você checa. Há reparo possível agora. Se não, você oferece a si mesmo o perdão de uma noite. Eu cuido disso depois. Não é empurrar com a barriga. É honrar o ciclo das coisas. A noite é o nutriente do jardim da mente. Sem descanso, até a melhor semente cansa. Respira, sente os batimentos ficarem mais macios. Inspira em 3, solta em 5. O jardim dentro de você agradece quando você cuida do que é seu, e não exige que o céu obedeça.
Seguimos juntos. Com as mãos limpas de terra e o coração menos pesado. Lição 6. Soltar o controle do que não depende. Soltar é um verbo calmo. Ele não acontece de uma vez. Acontece de muitos pequenos nãos. Não vou refazer essa conversa. Não vou tentar adivinhar a cabeça de alguém. Não vou reescrever o passado. Pensa num rio largo atravessando um campo. Você pode brincar com a água na beira, sentir a temperatura, lavar as mãos. Mas não pode dizer ao rio por onde correr. Quando tenta segurar a água entre os dedos, ela escapa. Quando coloca as mãos abertas, a água passa e deixa frescor. A vida costuma ficar desse jeito quando você abre as mãos. Você pode agir onde tem alcance. Fora disso, você confia. Soltar o controle é aceitar que a inteligência no fluxo que não é sua é maior. É também um ato de humildade. Eu faço a minha parte e deixo o resto ir. Se for difícil, você se ajuda com gestos. Ao inspirar, imagina puxar o que é seu, sua presença. Ao expirar, imagina deixar ir o que não é. Expectativas rígidas, cobranças inúteis. Se um medo aparece com força, você o saúda pelo nome e o convida a sentar na margem. O medo não precisa dirigir o barco. Você continua na beira, molhando os pés. O rio segue. Às vezes, soltar exige coragem. Outras, exige apenas cansaço. Você solta porque já não quer carregar. As duas formas são válidas. Deixa a testa amolecer. Deixa a boca encontrar um meio sorriso sem motivo. Segue, confiando que a água sabe o caminho mesmo quando você não sabe. Lição 7. Desfazer ao caçare. Pressa do pensamento. A pressa pensa que resolve. Na maioria das vezes, ela embaralha. Dentro da mente, a pressa acelera imagens, joga você para frente e para trás, promete soluções que não chegam. À noite, a pressa é uma porta entreaberta por onde o vento faz barulho. Você chega até essa porta e encosta com delicadeza. Do lado de dentro, a casa guarda calor. Do lado de fora, tudo pode ficar para amanhã. Desfazer a pressa é passar a mão na roupa de cama como quem estica um amassado sem briga. Você diz a si mesmo, hoje eu não corro. Quando um pensamento tenta te puxar, você diminui o passo. Troca a vontade de resolver pela vontade de sentir. Como está o ar entrando? Onde o coração pulsa mais forte? Existe algum ponto do corpo que pede cuidado? Você responde a essas perguntas com atenção e a pressa perde função. Se ela insistir, você faz um acordo. Te encontro de manhã com café e luz do dia. Agora, fecha a porta com cuidado, sem estalos. Você testa a maçaneta, confirma que está firme. Um silêncio macio ocupa o corredor. A mente aprende que há hora certa para cada coisa. Se achar que precisa pensar rápido para não esquecer, você sussurra. Eu posso confiar que o importante permanece. Inspira, segura, solta prolongado. A casa interna está protegida. Seguimos passo leve, nenhum atalho, só presença. Lição 8. Acolher emoções como visitantes. Emoções chegam como hóspedes. Algumas trazem flores, outras chegam de mala cheia, outras batem sem avisar. A casa é sua. Você decide como recebê-las. Acolher não é colocar à cabeceira da cama. É abrir a porta, reconhecer, oferecer um lugar onde não atrapalhe a passagem e lembrar, vocês são visitantes. Tristeza, ansiedade, irritação, todas têm algo a dizer. Você agradece a informação e organiza o espaço. Um copo d'água, um cobertor fino, uma poltrona numa sala lateral. Emoções se transformam quando não precisam gritar para serem atendidas. Se a ansiedade falar alto, você responde baixo. Se a tristeza pesar, você oferece ombro macio. Às vezes, o seu próprio ombro é suficiente. Se a irritação estalar, você nota que por baixo dela havia cansaço. Honrando o cansaço, você desata o nó. O corpo ajuda você a hospedar com dignidade. Soltar o maxilar, abrandar o olhar, descansar as mãos abertas sobre a barriga que sobe e desce. As emoções se acomodam como pessoas que entendem regras simples. Aqui dormimos cedo.
Aqui ninguém acende luz forte no meio da noite. A casa fica silenciosa sem expulsar ninguém à força. Quando a visita estiver pronta para partir, ela parte. Se demorar, você ainda tem cama para dormir. O quarto mais protegido é só seu. Seguimos juntos com doçura, lembrando que acolher é diferente de se confundir com o hóspede. Lição 9. Ancorar-se no corpo presente. O corpo é âncora quando a mente quer virar vento. Sentir os calcanhares pesarem no colchão, a curva das panturrilhas, os joelhos descansando, o quadril expandindo no apoio. Você desce a atenção, vértebra por vértebra, como quem faz uma trilha segura em descida. Lá embaixo, firme, há chão de montanha. A montanha não corre, ela sustenta. Se a mente tenta te puxar para um penhasco de preocupações, você volta a sentir a palma da mão quente contra o lençol frio. Esse contraste simples que devolve você ao agora. Inspira e imagina a respiração tocando a base da coluna. Expira e imagina essa base se alargando como quem abre espaço numa gaveta para guardar o que ficou solto durante o dia. O corpo, quando ouvido, coopera. Ele diz: onde dói, onde precisa soltar, onde quer ser alongado por um segundo. Você pode alongar os dedos dos pés, girar devagar o pescoço, deixar um suspiro escapar. Não precisa muito. O corpo entende sinais mínimos. Se aparecer formigamento de ansiedade, você o observa como quem vê gafanhotos na grama. Eles se mexem, depois param, depois somem. Sem perseguição, sem drama. É só sensação. A âncora segura você enquanto a água mexe. Aos poucos, a água acalma porque a âncora tocou fundo. Lição 10. Ver a noite como aliada. A noite não é inimiga. É cúmplice. Há uma sabedoria antiga no escuro. Plantas se refazem, músculos se reparam, memórias se organizam. Quando você se entrega, a noite trabalha por você. Pensa no céu de uma cidade que apagou as luzes da rua por instantes. E, de repente, as estrelas se revelam. Quando você apaga as luzes por dentro, o que importa aparece com mais nitidez. A noite traz silêncio, traz ar mais frio, traz um convite para caminhar mais devagar. Se você aceitar a noite, como aliada, seus pensamentos param de armar batalha. Você coloca um farol no cais da mente. Não um holofote que incomoda, mas um farol calmo, que só pisca para dizer: estou aqui. O farol não sai perseguindo os barcos. Ele fica. E ficar já é ajuda suficiente. A noite mostra o que precisa ficar. O resto passa. Para cada apreensão que chegar, você pode responder com um gesto noturno. Cobrir os pés, ajustar o travesseiro, beber um gole d'água, fechar a cortina só mais um dedo. São pequenos pactos, com a calma. Se vier medo do escuro interno, você lembra: não estou desprotegido, tenho um farol. A luz dele não acorda a casa, só sinaliza presença. E presença é tudo o que o sono pede. Lição 11. Trocar preocupação por presença. A preocupação se alimenta do futuro imaginado. A presença se alimenta do agora vivido. Quando você se pega girando cenários como quem gira um globo terrestre com o dedo, é sinal de que a mente quer informação que ainda não existe. Em vez disso, você traz dados simples: a temperatura do quarto, a textura do lençol, o peso da cabeça, o som do próprio respirar. A preocupação perde terreno quando você pisa com o pé inteiro no chão do instante. Se um pensamento disser: mas e se? Você devolve: e agora? O agora responde com detalhes pequenos. O agora é sabedoria humilde. Ele lembra que o corpo está seguro, que a cama está aqui, que a noite tem começo, meio e fim. A preocupação promete controle. A presença oferece paz. Você escolhe paz hoje para ter mais clareza amanhã. É um investimento simples. Respira. Abre espaço entre os dentes. Deixa a língua descansar. Sente o contato da roupa com a pele. O e se murcha quando você o deixa sem comida. Seguimos juntos, trocando excessos por fatos, ansiedade por gesto, ruído por silêncio. Lição 12. Aceitar o passado sem reviver. O passado já aconteceu.
Ele conta sua história, mostra o que doeu e o que ensinou, e então precisa voltar para a estante. Aceitar o passado sem reviver é olhar a foto, agradecer o registro e guardá-la de novo no álbum. Se você tenta entrar na foto, perde o presente e não muda o que já foi. Epicteto diria que não é o fato antigo que fere, mas o modo como você o traz para a cama de novo. Aqui, à noite, você pode tratar o passado como um livro lido que permanece na sua formação, mas não precisa ser relido agora. Quando uma cena vier, você reconhece os personagens, a fala que te tocou, o desfecho que te frustrou e diz: eu aprendi e eu descanso. Se houver algo que precise de reparo, você admite isso com bondade. Vou cuidar quando o sol nascer. O perdão começa como um gesto de higiene para dormir. Você não vai deitar de sapato. Também não leva culpa para o travesseiro. O passado volta para a prateleira, não como peso, mas como biblioteca que enriquece o quarto. Você apaga o abajur do corredor, aquele que acendia sozinho quando lembranças passavam, e confirma que, aqui dentro, a noite pertence ao descanso. Inspira devagar. Sente o ar aquecer o peito. Solta longo, como quem fecha o livro e alisa a capa com carinho. A aceitação não remove a dor de tudo que aconteceu, mas remove a necessidade de reviver. É uma escolha amorosa com você. E ao escolher assim, você se deita com mais leveza, mais inteiro, mais pronto para que o sono te encontre como quem retorna a um lar conhecido. Você chegou até aqui com passos gentis. O quarto está mais quieto, a mente mais baixa, o corpo lembrando o próprio ritmo. Se alguma parte do que leu te acalmou, guarda este refúgio na memória do corpo e seguimos juntos, sem pressa, a cada sopro, a cada gesto simples, a cada pequena escolha que abre espaço para a paz. Lição 13. Deixar o futuro para o amanhã. O futuro gosta de soprar promessas e sustos no seu ouvido quando a casa fica silenciosa. Você pode ouvi-lo sem segui-lo. Imagina uma estrada de terra coberta por uma névoa leve. Dá para ver poucos metros à frente, e isso é suficiente para dirigir com segurança. Você reduz a marcha, mantém as mãos firmes no volante, sente o assento apoiar suas costas. Conduz a vida assim, com farol baixo e atenção no trecho visível. Não precisa atravessar a neblina inteira agora. Você diz a si, com simplicidade: amanhã eu converso com o amanhã. Hoje eu descanso. A cada inspiração você recolhe de volta a atenção que correu adiante. A cada expiração, você permite que a névoa cuide do que ainda não tem forma. Se vier um cenário assustador, você o observa como quem vê um desenho projetado na parede. Imagem. Não morde. Ela passa quando a fonte se apaga, e a fonte é o seu interesse. Sem interesse, as figuras se desfazem. Você ajusta o lençol, sente o peso gentil do cobertor sobre o peito, nota que a cama é um ponto seguro. A mente aprende com o corpo que o próximo passo é só o próximo. Não é o mundo inteiro. Se aparecer vontade de abrir o celular para prever o dia, você solta o impulso como quem solta um balão que cansou de segurar. Ele sobe. Você fica. O futuro é um bom vizinho quando você não. Tenta morar na casa dele à noite. Seguimos juntos, passo curto. Cuidado grande, deixando que o amanhã seja quando chegar. Lição 14. Escolher um pensamento gentil. Pensamentos são como brasas. Alguns queimam, outros aquecem. À noite, você escolhe a brasa que não queima, a que dá calor suficiente para o corpo afrouxar. Você procura frases que não ferem, coisas simples, verdadeiras, sem exagero. Fui até onde pude hoje, posso descansar. Amanhã é mais um capítulo. Posso me tratar com respeito. Repete devagar, como quem sopra uma brasa para ela ganhar vida sem virar incêndio. A cada repetição, a brasa ilumina um pouco o quarto interno, revelando que não há monstros escondidos, apenas móveis conhecidos. Seu cansaço, sua vontade de acertar, suas memórias buscando lugar. Um pensamento gentil não mente para você. Ele escolhe a parte da verdade que ajuda. Se você errou, o pensamento gentil diz: aprendo com isso e descanso. Se você não deu conta, ele diz:
Ninguém dá conta de tudo. Se você teme o amanhã, ele diz: hoje eu me preparo dormindo. Enquanto fala com delicadeza, você sente o ar entrar morno, sair ainda mais morno. A mandíbula se solta, os olhos perdem o peso de vigiar. A brasa permanece acesa no canto, guardiã silenciosa da sua noite. Se a mente tentar voltar a frases duras, você retorna à brasa como quem volta à cadeira favorita. É uma escolha que se renova. Não precisa força, precisa hábito. Seguimos, cuidando da forma como falamos com a própria cabeça, porque a voz interna é a casa em que você dorme. Lição 15. Praticar gratidão simples. Gratidão não é um discurso longo. É um copo d'água que você bebe e sente descer. É a lembrança de um rosto amado. É o corpo que chegou ao fim do dia. Você pensa em 3 coisas pequenas pelas quais pode agradecer agora. Não precisa serem raras. Podem ser comuns. Um banho tomado, um pedaço de pão, uma mensagem recebida, um sorriso dado ou recebido, um teto. Você não força, você identifica. E ao identificar, seu peito cria espaço. A gratidão limpa o excesso de expectativa e devolve proporção. A noite coopera com esse gesto. A cozinha silenciosa, a pia vazia, a cadeira encostada num canto. Tudo parece dizer que a vida também é feita de ordens simples. Você inspira como quem cheira pão no forno. Solta o ar como quem diz obrigado sem pressa. Se sente vontade de comparar sua vida com a de outros, você se chama de volta para a mesa de casa. É aqui que você se alimenta. É daqui que você segue. A gratidão não apaga o que falta, mas evita que o que falta apague o que existe. Você sente a curva da boca em paz. O corpo entende, a mente concorda. O sono se aproxima como quem percebe uma luz baixa acesa, convidando a ficar. Seguimos juntos, reconhecendo o bastante que já está na sua mão. Lição 16. Honrar limites e descanso. Limite é cuidado, não castigo. Você aprende a dizer chega para o dia sem se sentir em dívida. A porta do quarto existe para fechar. Você encosta a porta interna com calma. Não precisa trancar. Com força. Precisa reservar o espaço. Se um pensamento tenta entrar com o sapato sujo, você aponta o capacho e lembra que aqui dentro se anda devagar e descalço. Honrar limites é aceitar que o corpo não é máquina, é casa. Casa precisa de noite, precisa de cortina, precisa de silêncio. Você escolhe a luz mais baixa, ajusta o travesseiro, encontra a pose em que a respiração desce fácil. A mente tem o impulsinho de prolongar o expediente. Você responde com um gesto que encerra. Fecha o caderno. Invisível. Guarda a caneta. Apaga o abajur das preocupações. Se alguém do passado ou do futuro bater, você fala em voz baixa. Amanhã conversamos. Limite protege a ternura. Quando você respeita a sua hora de deitar, você ensina seu sistema inteiro que a vida pode ser boa com fronteiras. O descanso, então, não precisa pedir licença. Ele entra. Ele arruma o que é dele. Você, do seu lado, colabora não interferindo. Segue respirando, entregando peso, reconhecendo que cuidar de si é um trabalho silencioso e valioso. Lição 17. Encontrar virtude nas pequenas ações. Virtude parece grande, mas começa miúda. Você costura sua noite com pontos discretos, como quem tece um pano que aquece mais pela constância do que pela espessura. Arrumar o travesseiro, desligar notificações, aliviar a respiração, perdoar um tropeço do dia, agradecer por algo específico, estender um gesto de gentileza a si mesmo. Cada um é um ponto. Quando somados, viram tecido de paz. Marco Aurélio diria que o bem está nas escolhas repetidas com serenidade. Não é um palco, é um corredor de passos simples. Em cada passo, você resolve algo que está ao alcance, sem estardalhaço. O pano cresce, cobre os ombros internos, protege a nuca de ventos que não existem aqui. Você se percebe mais inteiro, menos refém do humor do mundo. Virtude é disciplina generosa. Não aperta, orienta. Enquanto a mente tenta buscar algo épico,
Você volta para o gesto pequeno que está na sua frente e cumpre. Você percebe o efeito no corpo. A respiração encontra ritmo. Os ombros descem, o coração agradece. A noite aprecia quem respeita seus rituais. Seguimos, ponto a ponto, sem pressa de acabar, com alegria de fazer bem o que é possível. Lição 18. Transformar o medo em clareza. Medo é neblina que aumenta os tamanhos. Quando você acende uma luz mansa e chega perto, enxerga melhor o contorno e percebe que ele é menor do que parecia. Você aproxima seu olhar com respeito. Não para brigar, para entender. O medo oferece uma pergunta, o que é importante proteger. Você responde com presença. O medo então perde altura. Como um copo de vidro que embaçou com o calor do dia, você passa um pano leve por dentro com a respiração e a visão se limpa. Inspira. Segura um instante, solta longo. O borrão se reduz. Você identifica fatos, separa suposições, volta ao que está na sua mão. O corpo colabora. Pés pesados sobre o colchão, mãos abertas, mandíbula quieta. Se o medo vem do escuro, você lembra que não está às cegas. Tem uma atenção treinada para ver onde pisa, mesmo com pouca luz. Se ele vem do desconhecido, você lembra que já atravessou noites antes. Sua memória de atravessamento te dá fé. Se ele vier de algo que precisa de ação, você anota mentalmente o primeiro passo possível para amanhã e devolve o resto à noite. A clareza não é luz de estádio, é candeeiro suficiente para não bater o joelho. Com esse candeeiro, você segue. Seguimos juntos, com olhos que aprendem a distinguir sombra de objeto. Lição 19. Permitir-se ser imperfeito. Você não precisa merecer descanso pela perfeição. Descansa porque é humano. Uma colcha remendada esquenta tanto quanto uma nova, às vezes até mais, porque carrega história. Você se vê como essa colcha querida. Tem fios que cederam, tem remendos honestos, tem cores que o tempo suavizou. E mesmo assim, ou justamente por isso, acolhe. Permitir-se ser imperfeito destrava uma tranca antiga na cabeça. A tranca dizia que só quem acerta dorme tranquilo. Acolher-se diz que todos dormem, porque todos precisam, não porque todos concluíram. Você reconhece o erro sem o transformar em identidade. Reconhece o acerto sem se achar invencível. Simplesmente reposa na verdade de que hoje foi o possível. Se alguém exigir demais de você, inclusive você mesmo, você responde com uma gentileza firme. Agora, descanso. No corpo, isso vira peso entregue, testa lisa, respiração que não pede licença. A vida não te pede espetáculo, pede constância e cuidado. A cama prefere gente real. Seguimos, juntos com a coragem de deitar com a própria humanidade inteira. Lição 20. Cuidar daquilo que está à mão. Quando a cabeça quer o mundo, a paz se esconde no pequeno. Você olha ao redor e encontra o que está ao alcance. Um gole d'água, um ajuste no travesseiro, um pensamento menos áspero, um alongamento lento dos dedos dos pés. Coisas assim. O que está à mão é o que responde quando você chama. O resto não comparece de madrugada, por isso não recebe sua energia. Você deixa o dia grande para o dia. Claro. Agora, reduz a escala até caber na palma da mão. A paz gosta de medidas humanas. Você ajeita o cobertor, sente a textura do tecido, responde ao chamado do bocejo. O corpo entende quando você cuida do próximo gesto. O sono entende também. A mente, vendo que há cuidado, se permite descansar sem montar guarda. E se ela pedir uma garantia, você oferece apenas o que é honesto. Eu sigo um pequeno gesto de cada vez. Se isso te acalma, guarda este refúgio e seguimos juntos. O corredor interno fica silencioso. A casa dorme por partes até que tudo adormece. Lição 21. Amar o que é. Amor fati. Amar o que é não significa gostar de tudo. Significa não desperdiçar energia lutando com o que já aconteceu ou com o que a realidade traz agora. Você observa a noite como ela está. Talvez haja um barulho distante, talvez uma lembrança insistente, talvez um cansaço doce.
Em vez de resistir, você abraça com medida, como quem atravessa uma rua sob garoa e escolhe andar com o rosto relaxado. Nem corre, nem para. Aceita a garoa no caminho e segue. Amor fati é isso. Não exigir um céu diferente para começar a caminhar. Hoje o céu é o que é. Você pode achar beleza nessa exatidão. Uma folha balança na árvore. Um cheiro de terra aparece depois de um dia de calor. Um suspiro encontra espaço. Amar o que é te coloca no eixo. O corpo percebe que não precisa brigar. A mente para de procurar culpados. E quando o dia clarear, você faz o melhor com o que veio, não com o que imaginou perfeito. Ora você descansa no abraço do real, e esse abraço é largo o suficiente para conter você inteiro. Lição 22. Ser compassivo consigo. A compaixão que você oferece aos outros pede morada na sua própria vida. Você fala com você como falaria com alguém que ama. Com paciência, com cuidado, sem ironia. Você lembra que está aprendendo a viver como todo mundo. Enquanto isso, se trata como um amigo que chegou cansado. Oferece um canto macio, uma xícara morna, palavras que não pressionam. Você se autoriza a não performar. Aqui ninguém avalia seu sono. Aqui ninguém cobra perfeito. A compaixão suaviza a respiração e libera o corpo para entrar no descanso sem vigilância. Se um erro do dia cutucar, você reconhece, toma nota e devolve ao amanhã. Se uma falha antiga tentar usar a noite para se exibir, você responde com ternura. Eu já te ouvi. Agora eu vou dormir. Ser compassivo consigo é um treino de coragem silenciosa. Você não desiste de você, mesmo quando poderia ser mais fácil fugir. Fica e cuida. A cama sente, a mente aprende, o sono vem. Lição 23. Abrandar o diálogo interno. Às vezes, o que mais cansa não é o mundo, é a conversa sem fim que você tem com você. Um rádio antigo tocando alto no fundo da casa. Para abrandar, você procura o botão do volume invisível e gira devagar para a esquerda. O conteúdo pode continuar, mas mais baixo. Você não precisa silenciar tudo para descansar. Precisa baixar o tom. Se o rádio emite notícias dramáticas, você escolhe outra estação. Interna. Uma que toca música leve. Essa troca é feita com atenção. Você inspira, ouve o som da própria respiração, que vira trilha. O rádio vai achando lugar sob essa trilha, até que dobra, até que cede, até que vira murmúrio que não comanda. Se uma frase antiga começar a repetir, você a reescreve na hora, com afeto simples. Se o diálogo virar interrogatório, você responde com poucas palavras. Agora, descanso. Abrandar não é fugir, é priorizar o que cura. Você prioriza o silêncio útil, aquele que restaura, e o silêncio oferece de volta um campo aberto para o corpo se recolher sem resistência. Seguimos juntos, ouvindo mais o que pacifica do que o que alarma. Lição 24. Confiar no tempo e no processo. Tudo que cresce respeita tempos. A mente às vezes quer cortar etapas, mas o corpo lembra. É como massa de pão. Não adianta abrir o forno antes do momento. O pão murcha. Você amassa o que é seu, suas intenções honestas, e deixa a massa descansar. Coberta com um pano, num lugar morno, ela trabalha sozinha. Confiar no processo é aceitar que a noite é esse lugar morno em que muita coisa se arruma sem você ver. O cérebro organiza memórias, músculos recuperam força, emoções encontram prateleiras mais certas. Você oferece o que precisa, calor humano, gentileza, tempo, e não fica abrindo o forno a cada minuto. Se a ansiedade pedir pressa, você sorri e diz, eu respeito o ponto. Se o medo pedir garantia, você lembra quantas vezes algo que parecia difícil se tornou fácil depois de uma noite inteira. A vida tem ritmos que não obedecem à sua vontade, e isso não é contra você. É a favor de algo maior que te inclui. Enquanto confia, você descansa. Enquanto descansa, você se prepara. E quando abrir a porta da manhã, há pão. Você partilha com quem ama e segue. Lição 25. Voltar ao silêncio entre os pensamentos. Entre uma onda e outra, a água lisa. Entre um pensamento e outro,
Há silêncio. Você não precisa inventá-lo. Precisa reconhecê-lo. Coloque a atenção nos intervalos, não só nos conteúdos. Como quando você ouve o mar à noite e percebe que a beleza está também na pausa depois do barulho, quando o som recua e deixa um espaço limpo. Você respira e encontra essa pausa. É pequena no começo. Depois cresce quando você a valoriza. A mente aprende que não precisa preencher tudo. O silêncio não é ausência vazia, é presença macia. Nele, o corpo se arruma, o coração acalma, o sono se instala. Se vier um pensamento apressado, você o deixa passar e fica com o intervalo que sobra. É nele que você repousa. Se um insight surgir, você agradece, mas não sai do mar para anotá-lo na areia. Confia que o importante volta com a luz do dia. Agora, o que fica é o som das ondas e a água lisa entre uma e outra. Você se deita nessa água imaginária e flutua. Sem esforço. Só sustentação. Seguimos juntos. Valorizando o que não fala, e ainda assim diz tudo. Lição 26. Adormecer com aceitação. Adormecer é um aceitar contínuo. Aceitar a posição do corpo. Aceitar a lentidão. Aceitar que o sono tem seus próprios modos. Você não manda nele como quem aperta botão. Você prepara o terreno e permite. Ajusta o travesseiro, acomoda a mão onde o peito se sente seguro. Deixa o ar entrar e sair sem cobrança. A casa vai apagando luzes por dentro. Um corredor escurece, depois outro, até que só uma luz suave fica, e mesmo essa se apaga sem alarde. Aceitar é não se mexer para provar algo. É ficar, e nesse ficar, algo acontece. Pode haver bocejos, pode haver um último pensamento que tenta se mostrar importante. Você o cumprimenta e o deixa ir como quem fecha uma cortina leve. Por trás dela, a noite faz seu trabalho. Você se deita no momento presente como quem se deita numa rede que cede à exata medida do corpo. Sente um pequeno balanço interno. Se vier a vontade de checar se já dormiu, você sorri de leve e diz: confio. O sono reconhece essa confiança e se aproxima. Um braço repousa. A língua descansa. Os olhos entregam o peso. O resto a noite conduz. Lição 27. Acordar com intenção. Serena. Acordar não é recomeçar a correr. É abrir a janela por dentro com cuidado. Você traz a intenção antes das tarefas. Uma intenção serena cabe em poucas palavras. Presença, respeito, doçura, foco no que importa. Você sente a manhã chegando como luz que atravessa a cortina, sem estrondo. Agradece o corpo por ter te levado até aqui. Escolhe um gesto inicial que contemple o dia sem violência. Levantar devagar, beber água, alongar a coluna, escolher a primeira tarefa com calma. Não precisa prometer o mundo. Precisa se dispor ao bem possível. A intenção é como o rumo de uma caminhada. Você decide ir para leste e cada passo confirma. Quando algum obstáculo aparecer, você relembra o rumo e evita gastar energia em círculos. A serenidade não te torna lento no sentido de atraso. Ela te torna claro. Você faz o que precisa com medida. Se alguém tentar impor pressa antes da hora, você responde com educação e firmeza. Se a sua própria mente vier com um turbilhão, você a acolhe e devolve ao trilho da intenção. Amanhã reconhece quem chega com esse cuidado. As horas rendem mais. A presença fere menos. O dia agradece. Lição 28. Integrar calma e ação no dia. Calma sem ação vira estagnação. Ação sem calma vira atropelo. Você escolhe a união das duas. Começa pequeno e atento, como quem acende uma luz suave na sala antes de abrir a porta para a rua. Leva sua respiração contigo, como se fosse um bolso interno. Leva também a distinção entre o que depende e o que não depende, como mapa. Ao falar com alguém, você ouve inteiro e responde o necessário. Ao trabalhar, você monta blocos de foco e permite intervalos reais, não telas que confundem repouso com estímulo. Ao se alimentar, mastiga de verdade. Ao andar, sente os pés. A calma te dá qualidade. A ação te dá caminho. Juntas garantem que você não desperdice vida.
Quando uma tensão aparecer, você lembra do que treinou na noite. Acolhe a emoção, escolhe um pensamento gentil, volta ao corpo, faz o gesto ao alcance. Durante o dia, você pode não acertar sempre, ninguém acerta. Mas você nota cedo, ajusta cedo, recomeça cedo. Esse é o segredo da leveza. Muitos pequenos recomeços. Ao fim, a cabeça descansa porque o dia foi vivido com postura. E quando a noite chegar outra vez, você saberá onde fica o abrigo. Terá o caminho do travesseiro por dentro. Terá as palavras simples que te devolvem à casa da mente. Terá a coragem de parar. E parando, você encontrará de novo aquele silêncio que te lembra quem você é sem exigência. Seguimos juntos, um dia de cada vez, um gesto de cada vez, uma respiração de cada vez. Você chegou até aqui carregando a noite com mais leveza do que quando começou. O quarto segue o mesmo, mas você não é exatamente o mesmo. Há algo organizado por dentro, como uma gaveta que se fecha sem enrosco. O que aprendemos não foi um conjunto de truques. Foi um modo de se relacionar com o que existe. Você reconheceu o ruído interno e abaixou o volume. Reconheceu o cansaço e ofereceu cama para a mente. Observou sem se enrolar na conversa. Respirou para abrir espaço. Distinguiu o que depende de você e devolveu o resto ao fluxo do mundo. Desfez a pressa como quem fecha uma porta com delicadeza. Acolheu emoções como visitantes. Voltou ao corpo, âncora real quando o pensamento vira vento. Viu a noite como aliada. Trocou preocupação por presença. Aceitou o passado sem reviver. Entregou o futuro para o amanhã. Escolheu um pensamento gentil. Praticou gratidão. Honrou limites. Encontrou virtude nos gestos pequenos. Transformou medo em clareza de candeeiro. Reconheceu a beleza de ser imperfeito. Cuidou do que estava à mão. Amou o que é. Foi mais compassivo consigo. Abrandou o diálogo interno. Confiou no tempo e no processo. Visitou o silêncio entre os pensamentos. Adormeceu com aceitação. E preparou uma manhã possível. Agora, integramos. Não para concluir, mas para deixar que tudo se junte e crie um caminho que você pode percorrer de olhos fechados e coração lúcido. Imagina a casa por dentro, de madrugada. Há uma claridade quase invisível vinda de uma fresta. A luz não quer acordar ninguém, quer apenas dizer que está ali. A sua atenção se tornou essa claridade. Ela não incomoda, ela orienta. Quando um pensamento levantar a voz, essa claridade encosta no ombro dele e lembra: é hora de repouso. Quando um sentimento se sentar no sofá da sala, essa claridade oferece um cobertor. A casa aprende a rotina. Assim, quando você deita, não há inspeção, não há fiscal interno. Cuidado! As peças se reconhecem. Você reconhece que não precisa ter controle para ter paz. Precisa ter presença. E presença é algo que você pode praticar em gestos curtos, repetidos, silenciosos. Se a mente tentar reabrir o escritório, você devolve as chaves ao bolso. Sêneca diria que muito do nosso sofrimento vem do hábito de sofrer antes da hora. Você desfaz esse hábito com humildade. Em vez de assinar contratos com a ansiedade, você assina um acordo com a noite. Cada coisa ao seu momento. Cada respiração um retorno. Cada sensação uma informação e não um inimigo. O corpo entende quando essa promessa é real. Ombros desabam 1 centímetro a mais. A mandíbula desarma. O peito abre como janela que destrava. A respiração encontra temperatura morna. Você entrega peso ao colchão e deixa que a gravidade seja sua amiga. O mundo não precisa ser vencido para você dormir. Basta você parar de travar luta com o que não está na sua mão. Se alguma lembrança te visitar, você a cumprimenta com o respeito de quem conhece a própria história. Não puxa a cadeira, não faz tribunal, não chama testemunhas. Diz que lembra, agradece o que aprendeu e deixa que a lembrança volte ao lugar dela, como um álbum que retorna à prateleira. Se um cenário futuro piscar na parede, você reduz o brilho. Tira o filme de cartaz por hoje e anuncia a sessão de silêncio. O coração gosta desse cinema vazio, porque nele
Ele pode bater no seu ritmo de maré, indo e vindo sem plateia cobrando. Talvez você note que, quanto mais simples o gesto, mais profundo o efeito. Uma respiração, um ajuste no travesseiro, um copo d'água, um pensamento que troca dureza por honestidade suave. É assim que a vida grande se acomoda, dentro de medidas humanas. Marco Aurélio lembraria que o que perturba não são os fatos, mas os juízos. Você descobriu no corpo que pode oferecer novos juízos, mais úteis, mais moles, mais alinhados com o descanso. Em vez de não posso parar agora, você diz, agora é hora de parar. Em vez de preciso resolver tudo, você diz, escolho o gesto possível. Em vez de eu deveria aguentar mais, você diz, eu mereço cuidar de mim. Essas trocas não dependem de discurso bonito, dependem de prática pequena. E prática pequena é o que mais cabe de noite. Respira suave e sente o ar tocar a base da garganta. Descer, fazer morada mais abaixo. Deixa sair como um rio manso que encontra o mar. Repara no som da casa, talvez um aparelho distante, talvez o nada. Repara que, em volta do nada, há um grande abraço de quietude. Encosta o rosto nesse abraço como quem encosta numa almofada. Você não precisa fazer nada com isso. Só sentir. Quando vier o impulso de conferir alguma coisa, você confia que a noite trabalha por você. O cérebro tem um jeito próprio de varrer os cômodos, guardar memórias, abrir espaço para novas ideias. Você não precisa supervisionar a equipe que cuida disso. Basta sair do caminho. Seu trabalho agora é cooperar com o descanso. Você pode integrar tudo em um ritual que não tem nome, porque nomes às vezes dão formalidade demais. É só uma sequência natural. Deitar, reconhecer o que existe, distinguir o que depende, respirar, soltar, acolher, ancorar, agradecer, aceitar. Não como degraus rígidos, mas como lembranças espalhadas, que você visita conforme a necessidade. Uma noite você vai precisar mais da ancoragem do corpo. Noutra, mais da respiração. Noutra, da gratidão. Não há certo absoluto. Há cuidado vivo. O importante é lembrar que há um caminho de volta. Para casa por dentro. Ele está marcado não com placas luminosas, mas com marcas de passos. Cada passo que você deu hoje cavou um sulco de retorno. Amanhã, quando a noite voltar, o caminho estará ainda mais nítido. Se a ansiedade for insistente, você pode usar a ternura como resposta. Ternura não debate, ternura não convence, ternura acolhe e organiza. Você fala com você como quem fala com uma criança que precisa dormir. Não fala alto, não fala tudo. Fala o necessário, que já é noite, que já deu, que amanhã você cuida, que a cama está segura, que respirar acalma, que sentir os pés ajuda. Há coisas que não precisam de explicação para funcionar. O corpo sabe mais do que a cabeça imagina quando a cabeça cansa. Deixa o corpo ensinar. Ele ensina devagar, mas ensina certo. Se em algum momento a tristeza pesar e você se perguntar se merece mesmo repousar, lembra que o descanso é uma forma de sabedoria, não de prêmio. Faz parte da virtude cuidar do instrumento que você usa para viver, que é você. É ético deitar, é corajoso deitar, é humano deitar. Você escolhe então a bondade como método. Bondade com suas falhas reais. Bondade com as exigências que sobraram do dia. Bondade com os medos que pintam formas maiores do que são. Bondade com o corpo. Esse parceiro que te trouxe até aqui. Se quiser, antes de fechar os olhos, você pode dedicar um pensamento manso a alguém que ama. Não precisa girar conversa. Só enviar um desejo simples, como uma brisa que atravessa a janela até o outro lado. Que essa pessoa esteja bem, que encontre paz, que descanse. Desejar o bem ocupa a mente de um jeito bonito, seca a fonte da preocupação inútil e lembra você de que pertence. Pertencer acalma. O mundo não precisa ficar pequeno para você dormir. Você precisa lembrar que há lugar para você nele. Pode ser que você ainda escute barulhos. Um carro distante, um cachorro se ajeitando, um relógio. Esses são os sons que, em outra hora, te arrancariam do eixo.
Agora, eles viram parte do tecido da noite. Ao integrar, você não expulsa o que é, você inclui. Você integra o barulho ao silêncio, a lembrança à paz, a emoção ao descanso. Esse é o segredo simples. Inclusão sem confusão. O mar também tem espumas e correntes. Ainda assim, você pode flutuar. Se em algum ponto do vídeo você sentiu alívio, se alguma imagem abriu espaço, se alguma frase pousou macia na sua mente, recebe um pedido gentil. Se alguma lição te trouxe alívio, compartilhe este vídeo com alguém que precise dessa brisa de calma. Você não faz isso por obrigação. Faz por cuidado. Às vezes, um gesto assim é o que abre uma janela no quarto de outra pessoa. A integração também prepara o despertar. Não precisa pensar na manhã agora, mas você pode deixar um recado do futuro para você mesmo. Um recado curto que espera na mesa da cozinha do seu dia. Seguir com presença, evitar desperdícios de energia, retornar ao que depende de mim, respirar antes de reagir, agir com bondade. Você não escreve isso num papel, grava no meus e nós. Corpo. O corpo se lembra quando você acorda. Uma coluna que se alonga, uma água que chega antes do café, um celular que espera, uma caminhada curta até a janela, um olhar ao céu que estiver. O céu que estiver, serve. Azul, cinza, nublado, limpo. Servem todos. Porque a serenidade não está na cor do céu, está no gesto de olhar. Caso sinta que, mesmo com essas práticas simples, algo segue muito difícil por muitos dias, isso não é falha sua. Pode ser hora de buscar apoio profissional, alguém treinado para caminhar com você quando as noites pesam demais. Não há derrota alguma nisso. Há coragem e cuidado. Você continua inteiro, digno, capaz. O refúgio que construímos aqui não substitui ajuda técnica quando necessário. Ele te fortalece para recebê-la. E se for o caso, você leva consigo essas ferramentas simples. Observar, respirar, distinguir, soltar. Como quem leva um kit leve no bolso. Em mãos atentas, o kit trabalha melhor. Agora deixa que uma cena simples cuide de você. A janela entreaberta. O pano da cortina mexe devagar. Você escuta um rumor suave, como o som dos móveis retraindo o calor do dia. A cama guarda seu peso com gosto, como se tivesse sido feita sob medida. Você sente os pés mais distantes do coração, quase dormindo primeiro. Sente as mãos esvaziarem como conchas que já devolveram a água ao mar. O rosto se entrega a essa gravidade mínima que puxa as pálpebras para baixo. Você confia a cabeça ao travesseiro como quem confia um segredo a um amigo. Silencioso. E o segredo é simples. Você não precisa de permissão para descansar. Você pode. Se nos próximos dias a vida te empurrar para a pressa, tem um caminho de retorno. É curto. Cabe inteiro em uma respiração. Cabe inteiro no gesto de lembrar que você não é a correnteza. É a margem que testemunha. Cabe inteiro no ato de abrir as mãos e deixar o rio seguir. Cabe inteiro no sorriso que você dá a si mesmo quando percebe que tentou controlar o que não era seu e, com ternura, devolve. Cabe inteiro em fechar os olhos por 3 respirações e sentir que ainda há casa dentro de você. Você não precisa virar um mestre para colher paz. Precisa cultivar. Cultivar é repetir com carinho. Repetir com carinho é o contrário de insistir com dureza. É plantar as mesmas sementes boas, regar sem arrancar do chão para medir, esperar sem vigiar em excesso. Quem olha o broto a cada minuto cansa e atrapalha. Quem confia e volta depois encontra mais verde. Sua noite é esse canteiro. Acordar amanhã com calma não exige uma vitória épica sobre si mesmo. Exige que você não traia o combinado. E o combinado é andar com gentileza, fazer o que está ao seu alcance, deixar o resto viver no tempo do resto. Quando a cabeça quiser fazer inventário de tudo, lembra que o inventário é infinito. Em vez dele, você pode fazer um gesto. Só um. Beber água, por exemplo. Ou tocar o próprio peito e notar a temperatura. Ou encostar as costas na parede por 20 segundos, sentindo a coluna inteira. Ou encarar uma
Frase gentil como quem encara o nascer da luz no corredor. Essas pequenas decisões erguem uma ponte entre a calma da noite e a ação do dia. E quando, por acaso, uma noite escapar ao seu cuidado e você perder o sono, você não perde o caminho. Na noite seguinte, você volta. O caminho fica mais forte quando é usado de novo depois de ter falhado. Você se torna confiável para você. Isso é maturidade. Talvez você tenha notado que não prometemos dormires instantâneos, nem dias perfeitos, nem um mundo sem ruídos. Prometemos sim companhia e métodos simples. Prometemos que sempre haverá um gesto possível para devolver proporção ao que parece grande demais. Prometemos lembrar você do que é seu e do que não é. Prometemos que respirar funciona, não porque seja mágico, mas porque conversa com o corpo num idioma que o corpo entende. Prometemos que acolher dói menos do que brigar. Prometemos que aceitar descansa. E cumprimos essas promessas na prática. Você sentiu no corpo. Isso vale mais que qualquer frase bonita. Agora, deixa que o sono faça o que sabe fazer. Ele chega como brisa que aprende sua janela de cor. Ele conhece cada dobrinha do lençol, cada gesto que você treina, cada pensamento que escolhe ficar e cada um que escolhe ir. Se alguma coisa ainda quiser te provar que é urgente, ela perde força diante da sinceridade com que você decidiu descansar. A sinceridade desmonta o teatro da urgência. O corpo, convencido de que pode, entra no ritmo de maré. O peito sobe e desce. O tempo muda de textura. O coração aprende um compasso que não precisa ser monitorado. E você apaga, não como quem desliga à força, mas como quem se deixa ser apagado por uma noite experiente, que apaga luz por luz até ficar só o necessário, quase nada. Antes de se despedir, recebe um abraço de palavras simples. Você fez o possível hoje. Você está a salvo aqui. Você pode permitir que a noite trabalhe por você. Você pode acordar com intenção serena. Você pode errar e recomeçar. Você pode amar o que é sem desistir de melhorar o que depende de você. Você pode escolher o pensamento que aquece. Você pode ser gentil na fala interna. Você pode voltar ao silêncio entre as ideias. Você pode ser lar para si. E se acordou mais leve, se percebe que uma fresta se abriu por dentro. Se o dia seguinte te encontra com um pouco mais de chão, recebe meu convite carinhoso. Se acordou mais leve, siga o canal e volte sempre que precisar de um refúgio simples para a mente. Esse lugar foi feito para quando o mundo grita e você prefere a voz baixa. Foi feito para quando a cama chama e você precisa de um caminho até ela. Foi feito para lembrar que há sabedoria suficiente para atravessar uma noite e que uma noite bem atravessada ilumina um dia inteiro. Agora, fecha os olhos. Sente a última respiração consciente se transformar na primeira respiração do sono. O corredor apaga a luz. O farol lá fora segue firme, apenas para dizer que existe. Aqui dentro, você já não precisa vê-lo. Você está em casa. Você dorme. E quando amanhã chegar, ele já saberá que você é alguém que respeita o ritmo das marés e volta para o que importa. Boa noite.